Olá, eu sou Gabriel Ricardo, aqui do Farol da Liberdade em mais um devocional. Bom dia! Hoje, na nossa série dessa semana, aproximando a Bíblia da literatura e da cultura, hoje falaremos sobre crime e castigo e a Bíblia. Olá! Gabriel Ricardo por aqui em mais um devocional. É excelente falar contigo, seja bem-vindo, bem-vinda. Inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Hoje, na proposta dessa semana de aproximarmos a literatura e a cultura da Bíblia, falaremos a respeito de Crime e Castigo, na minha opinião, a melhor obra de Dostoiévski. E aproximaremos esse texto da Bíblia, um caminho de redenção e de retorno, como o filho pródigo e Raskolnikov, o grande protagonista do livro de Dostoiévski. Incentivo que você leia esse romance, é um excelente livro, na minha opinião, é o melhor livro da literatura russa. E lerei aqui uma história para você de Lucas 15, do 11 adiante. É a história mais bonita de redenção, onde Deus é desenhado, né? Deus é dito através dessa parábola, como que corre na direção de um filho que se arrepende. Este é o nosso Deus, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que está de braços abertos para receber pecadores. Sinta-se acolhido por esse Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de luz, um Deus de redenção, um Deus de reconstrução de todos nós. Texto aqui, Lucas 15, do 11 adiante, parábola do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo-se em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comido de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Essa é uma passagem linda, é o texto que mais me comove dentro do relato bíblico. Esse texto e o texto de Isaías 53, que fala a respeito de Cristo. Essa narrativa é até difícil falar. Mostra a respeito da misericórdia e do amor de Deus para com cada um de nós. Todos nós temos um caminho de filhos pródigos que voltamos a Deus. Voltamos para o seio da sua compaixão. E aqui, no 15, 18, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra ti.
A história de Raskolnikov em Crime e Castigo, ele é o protagonista do livro do Dostoiévski. Nós temos um jovem dividido entre o seu próprio orgulho, sua sabedoria, seu repertório intelectual e na sua culpa moral por um crime que ele comete. E Raskolnikov, por essência, já significa um ser dividido. É um nome radical do verbo Raskol no russo, que é divisão, bipartição. E após cometer um assassinato, Raskolnikov tenta justificar o seu crime por meio de arranjos na sua própria cabeça, teorias acerca da moralidade de poder. Em um desses diálogos se cria a frase mais famosa na obra de Dostoiévski de que se Deus não existe, tudo é permitido. Porém, ele passa por esse processo e por mais que ele tente se justificar desse crime por meio de esquemas mentais e teorias sobre o que é a moralidade e assumir uma posição superior frente ao tudo que ele fez, justificando o crime que ele cometeu, a culpa, no entanto, fala mais alto e corrói ele por dentro. A sua alma é dividida, Haskell, entre racionalização desse pecado, desse crime objetivo e o peso da consciência, em que sua alma vai se encontrando cada vez mais relativizada, perdida, à deriva, em um mar de relativismo. E essa luta interna de Raskolnikov tem um paralelo claro com essa passagem aqui de Lucas 15. O filho mais novo quer liberdade, autonomia, separação do pai. E corre para longe do pai. E tenta viver segundo suas próprias regras, segundo seus próprios valores. Ele busca por satisfação imediata dos seus desejos, longe da autoridade do pai. E aqui é a parábola do filho pródigo, parábola do filho perdido. O que é pródigo? Pródigo, no dicionário, você pode pesquisar aí, é gastador. É quem vive de maneira desordenada, gasta tudo que tem. Ele busca a satisfação das suas paixões imediatas, longe do pai. Mas essa tentativa de independência e viver pelos seus próprios meios leva ele à plena ruína. E da mesma maneira, Raskolnikov, depois de cometer o seu assassinato, isso não é um spoiler, tá? Tá logo no começo do livro, pode ler com calma. Ele acredita que, afastado das regras morais que governam o homem comum, afastado da religiosidade, dessa superstição antiga, ele estaria mais livre. Mas no final do dia, essa escolha leva ele a pleno vazio e a sua autodestruição por consequência. Raskolnikov e o filho pródigo se encontram em dilemas distintos na mesma situação, num ponto de crise existencial. O filho pródigo, destruído e já esgotado pela fome, pelo fracasso de tentar viver pelos seus próprios meios, lembra que os funcionários do seu pai comem com fartura, comem para sobrar, comem além do que precisam. Ele reconhece que distante, afastado desse pai, ele está na miséria. E aqui diz, né, no 18, me porei no meu caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra ti. Da mesma forma, o Raskolnikov, de Crime e Castigo, depois de muito sofrimento e plena angústia, é levado a confessar o seu crime, buscando redenção
reconhecendo que sua tentativa de viver acima do bem e do mal, acima da moralidade imediata, que falava com seu coração, levou-lhe à plena destruição de quem ele era. E o que os dois descobrem é que o retorno ao Pai não é uma jornada de julgamento, é uma jornada de graça. Aqui, o filho pródigo falou: olha, eu não sou digno nem mais de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus empregados. E o pai, para com isso. Deixa de bobeira. Vamos fazer uma festa aqui para você. Porque você estava morto e você viveu. Graças a Deus você voltou. E esse é o cenário da volta do filho pródigo, da volta do filho perdido, onde Deus corre em direção a ele. E o Raskolnikov passa por um caminho parecido. E no caso ali, Sônia, né, no drama, no romance, é a mulher que representa o amor, a fé, esse retorno. É uma figura de graça, Sônia, como o pai dentro da parábola. O pai aqui, no filho pródigo, não repreende nem pune o seu filho, mas o abraça, celebrando sua volta, com alegria, festa. Isso representa a maneira que Deus age, a forma como Deus nos recebe, não com condenação, não com julgamentos, com perdão, com amor incondicional. E quando reconhecemos os nossos erros e nos arrependemos, Ele nos recebe de volta. Sônia, assim como o filho pródigo aqui, não julga o Raskolnikov. Ela não olha para o crime dele meramente. Ela oferece esperança, porvir, amanhã, possibilidades de futuro, redenção através do seu arrependimento e da fé no próprio Deus. É através de Sônia que o Raskolnikov começa a vislumbrar possibilidades de um retorno espiritual apesar do seu crime. E assim como o filho pródigo vislumbrou a possibilidade de voltar para casa, o paralelo é muito semelhante. E assim como o filho pródigo, assim como o Raskolnikov, todos nós, em algum momento da nossa jornada, da nossa vida, podemos nos afastar do Senhor Deus, buscando viver pelos nossos próprios meios, do nosso próprio jeito, pelas nossas próprias vontades, justificando escolhas que nós sabemos ser erradas, com relativismo, com os valores desse mundo, com a acomodação e adequação ao que todos fazem, tentando nos convencer de que nós somos autossuficientes, de que os nossos erros não têm consequências, de que tanto faz no final das contas. Carpe diem. Colha o dia como se ele fosse uma flor, que ele vai morrer, vai acabar tudo uma hora. Então, independente do jeito que você viva, não tem diferença nenhuma. You only live once, YOLO. No entanto, o afastamento do Senhor sempre traz uma sensação de vazio, culpa e perda. Perda, que falta algo. E é dito muito na cultura que dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus e que uma vez esse preenchimento com o próprio Senhor é feito dentro do coração do ser humano, ele deixa de ter faltas. E essa é a sensação verdadeira. Eu acredito que isso seja plena verdade. E o Evangelho de Cristo nos mostra e nos incentiva de que não importa o quão longe você tenha ido,
quão profundo você tenha ido em suas paixões, ainda que afastadas completamente das vontades e dos mandamentos do Senhor, há um caminho de volta sempre aberto. É só você virar de costas, só virar 180 graus e andar naquela direção. Volta. Você desceu para o fundo do poço, pega a corda e volta. Volta. Você sabe que o lugar onde você está é errado. Volte para os braços do Senhor. O pai, na parábola do filho pródigo, que simboliza o próprio Deus, nos espera de braços abertos, prontos para sermos perdoados. E Ele pronto para perdoar. E nos restaurar a plena comunhão com Ele, com Cristo. O arrependimento, o reconhecimento, é o primeiro passo para acessarmos a graça. E Deus faz todo o resto. Não depende de você. Você não precisa mais viver com peso, com culpa do passado, tentando justificar seus erros, tentando justificar seu passado. Deus nos oferece perdão, redenção e uma nova vida de graça. Raskolnikov encontra esperança e cura quando deixa de lado suas justificativas e a racionalização dos seus erros. Ele abraça o amor, simbolizado por Sônia. Ele abraça o perdão, que só Deus pode oferecer, não só para ele, mas para todos nós. E aí eu pergunto para você, há áreas na sua vida, dentro da sua cabeça, que você tem tentado justificar os seus erros ao invés de lidar com eles diante de Deus? Você já se sentiu perdido como filho pródigo? Distante da verdade, distante da vereda? E precisou voltar para Deus? Como que foi essa experiência? Conta aqui para mim. Comenta aqui embaixo. Ou procure, a gente tem Instagram, tem tudo. Se você não quiser se expor, manda lá, a gente conversa. Vou ser, assim, o sigilo e a descrição aqui é pedido básico, né? Eu nem preciso te dizer. Eu jamais contaria pra ninguém o que você passou. Manda lá, a gente tem nosso Instagram do Farol da Liberdade. Converse, a gente interage. E se não for nada tão pesado ou você não se sentir tão constrangido, comente aqui. Como foi a sua experiência de retorno no seu caminho de erros? E, por último, o que significa para você que Deus está sempre de braços abertos, como um Cristo Redentor? Ele sempre esperando de braços abertos para te oferecer esse presente de graça e redenção. O que isso simboliza para você? O que isso fala a respeito de quem Deus é e de quem você pode ser através da plena comunhão com este Deus? Responda isso no seu coração, pense acerca disso, reflita, pois o dia do retorno do Senhor é sempre próximo. Pode ser amanhã, pode ser hoje, nós nunca sabemos. Mas no seu retorno teremos plena comunhão com Ele e glorificação e plena santificação de quem somos, assim como Ele foi. Somos cristãos, somos como eles, e como eles na figura de Deus, como Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Temos plena comunhão de graça com esse Deus. Que você hoje reflita acerca disso, reflita acerca do seu caminho e que você possa construir pontes entre a cultura, entre a literatura, com o que está escrito aqui na Bíblia. Para isso você precisa ler, para isso que você precisa construir um repertório um pouco maior. E eu incentivo que você faça isso. Leia, busque dentro da cultura pontos de conexão com o Evangelho e com a palavra do Senhor. Oremos.
Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado por nos mostrar que o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber. Que sem máscaras, sem fingimentos, sem relativização, despojados de tudo que acreditamos e do que a sociedade nos prega, temos plena comunhão contigo. Aleluia! O sangue de Cristo nos redimiu e o Espírito Santo nos inclinou para que tivéssemos plena comunhão contigo, Senhor. E o Senhor fez tudo isso de graça, não temos como pagar, Senhor. Não há um meio de saldarmos essa dívida. É plena gratidão e a nossa consagração, a nossa devoção e a nossa santificação é simplesmente uma demonstração mínima de que recebemos esse presente da graça e que podemos tentar nos esforçar de alguma maneira, mas isso não paga. É meramente um jeito de devolvermos para Ti tamanho presente, através da nossa santificação e do socorro imediato humano de nossos irmãos que passam por problemas e dificuldades. Capacita-nos, Senhor, e santifica-nos, nos conforme a imagem do próprio Cristo, Pai. Amém. Que você hoje tenha um dia em plenitude, tranquilidade e devoção ao Senhor Jesus e volte aqui amanhã. Teremos outro devocional. Essa semana é especial. Falaremos apenas sobre literatura, cultura e a palavra do Senhor. Volte aqui amanhã. Nos vemos lá.